pessoal, hoje qualquer empresa, qualquer empreendedor dos negócios mais simples, médio porte, aos mais complexos, tem que se preocupar com a saúde, com as condições, né, que a gente chama de saúde e segurança do trabalho. A higiene do trabalho, as condições onde o trabalho vai ser desenvolvido. Isso tem impacto não somente para as pessoas que fazem parte das equipes que constituem as empresas, mas tem impacto também no valor do produto, no respeito que aquele produto vai impor no mercado e até mesmo na forma como esse produto vai ser comercializado. Então, é importante lembrar que qualquer empreendedor tem que conhecer, quando se trata aí do arcabouço legal do arcabouço legal trabalhista, você tem aí já há algumas décadas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Elas são constantemente atualizadas, modernizadas e elas tratam de uma vasta gama de itens, de serviços, de setores, de determinadas atividades que demandam um cuidado especial por parte de quem está realizando aquele serviço. E, obviamente, há responsabilidade, deveres e direitos tanto de quem emprega como de quem é empregado. Então, isso é muito importante ter em mente na hora de montar o seu negócio ou até mesmo para atualizar, aumentar, expandir um negócio que já está em andamento. Então, por exemplo, nós temos a norma regulamentadora de segurança do trabalho número 10, a NR10, que trata da atividade de operações de instalações elétricas. Nós temos a NR35, que trata de serviços em altura. Muito poucas pessoas sabem que define-se trabalho em altura qualquer atividade a partir de 2 metros. Aí vocês podem imaginar uma pequena empresa, né, de elaboração ali de cestas de presente, mas que guarda as cestas, que guarda os seus produtos, os insumos para o seu trabalho do dia a dia em prateleiras. Se um empregado da empresa colocar um banquinho e estiver fazendo qualquer atividade a partir de 2 metros e toma um tombo, já pode ser enquadrado como um acidente de trabalho. Obviamente que ninguém quer que isso aconteça, nem quem está trabalhando, nem quem está contratando. Mas é para isso que é imprescindível que hoje todos os empreendedores, qualquer pessoa que tenha no seu ambiente de trabalho, né, a produção, o fornecimento de serviços, a produção de produtos e especialmente onde tem pessoas realizando trabalhos, que conheça toda essa legislação, todas essas normas que vão fazer referência também aos normativos técnicos da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nesse contexto, para fazer essa ponte entre o empreendedor e o que ele precisa prever, executar, adequar o seu empreendimento para estar alinhado, em conformidade com a legislação e com as normas de saúde e segurança do trabalho, existe a figura na área de saúde do médico de saúde do trabalho, que é aquele profissional que vai fazer os exames admissionais que os empregados têm que fazer para serem contratados ou periodicamente. E tem a figura do técnico de saúde e segurança do trabalho e do engenheiro de saúde e segurança do trabalho. O engenheiro de saúde e segurança do trabalho, eu, por exemplo, a minha formação original, ainda do século passado, eu fiz engenharia elétrica. Sou engenheiro eletricista de telecomunicações e eletrônica. Fiz uma outra especialização dentro da minha área de tecnologia e fui buscar, porque na época não era obrigatório ver esse tipo de matéria no currículo da engenharia, eu fiz uma especialização de saúde e segurança, de engenharia de saúde e segurança do trabalho. Tem uma série de pré-requisitos, não é todo profissional graduado que pode fazer essa especialização, mas depois que você estuda, depois que você faz em sede de especialização lato sensu, né, não é um mestrado, é uma especialização, você passa a estar apto para atuar como engenheiro de saúde e segurança do trabalho. E esse profissional, no que diz respeito ao empreendedor, vai ser aquele camarada que vai poder orientar
de todas as formas, começando por um ponto que é até recente, foi uma alteração na legislação feita um pouco antes da pandemia, mas que não entrou em vigor até agora, né, até logo depois de declarado o fim do período de pandemia, que nós chamamos de plano de gestão de riscos. Esse gerenciamento dos riscos ocupacionais se dá fazendo, em primeiro lugar, por meio de um profissional habilitado, ou seja, um engenheiro de segurança do trabalho que está inscrito no seu respectivo conselho profissional. Isso, inclusive, é um dos motivos que esse profissional ou a empresa não podem, infelizmente, ser uma MEI. Né? A questão da responsabilidade técnica, ela hoje, pela legislação vigente, não permite que nada vinculado à engenharia possa ser vinculado a uma MEI. Um instrutor de saúde e segurança do trabalho pode ser uma MEI, pode ser um MEI, perdão, mas um engenheiro, um técnico de saúde e segurança do trabalho já não pode. Então, ao contratar uma empresa, é importante verificar se essa empresa, se esse profissional, tanto ele, pessoa física, quanto a pessoa jurídica, estão devidamente, legalmente habilitados, ou seja, estão inscritos num conselho, são uma empresa que pode fornecer aquele serviço para orientar o empreendedor nessa transição, e ele vai começar fazendo o levantamento de riscos. Provavelmente para dar um exemplo aqui prático, todo mundo já fez exame de sangue e chega no laboratório, vê uns mapinhas, né, que tem algumas vezes alguns códigos coloridos. Aquilo, para o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele está identificando áreas de risco. Obviamente que eu estou dando um pequeno exemplo, né, porque é um mundo de informações que precisam ser levantadas, tem que ser catalogadas, tem que ser estruturadas, quantidade de pessoas, o perfil profissional, os cargos em que as pessoas estão exercendo a sua atividade, a natureza do trabalho. Então, você vai ter atividade com instalações elétricas, o profissional tem que ser treinado em ANR10. O profissional vai atuar em trabalho em altura, lembrando que a partir de qualquer coisa, a partir de 2 metros, tem que ter um treinamento. Vai operar em algum tipo de sistema de vasos de pressão, como, por exemplo, operar um sistema de gás GLP, gás liquefeito de petróleo, é uma outra NR. Incêndio tem uma NR específica. A construção civil tem a NR18, que trata de uma série de itens para garantir que a condição do profissional da construção civil seja o mais segura quanto possível. Isso tem se mostrado muito eficaz. O último anuário que nós temos de acidentes do trabalho, quem quiser pesquisar pode colocar lá, anuário de acidentes do trabalho, vai entrar naquela página gov.br e tem como você acessar esses dados, traz os números de 2021, ainda não foram liberados os de 2022, mas todo esse arcabouço legal e técnico tem demonstrado, por exemplo, aplicado de forma eficaz, séria, no ambiente da construção civil, hoje, numa lista aí de 10, 15 áreas de atividades macro, a construção civil, que tem inúmeras frentes de trabalho, ou seja, é uma atividade multidisciplinar, ela está lá para a 6ª ou 7ª em termos de acidentes que acontecem. Né? Você tem outras áreas, a área de saúde ainda é uma das que continua batendo, né, em primeiro lugar, e a gente acaba vendo que também porque muitas das vezes não se buscam profissionais que por si só são empreendedores também, podem empreender, devem empreender, mas desde que o façam dentro das condições adequadas. E esses profissionais, né, os médicos de saúde e segurança do trabalho, os técnicos de saúde e segurança do trabalho, os engenheiros de saúde e segurança do trabalho, nem sempre são acionados pelas empresas, pelas instituições. Infelizmente, isso é verdade até mesmo na administração pública.
onde não é comum você ter a figura, né? Você chega numa obra, você sabe que você vai encontrar um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, que teve todo um levantamento, todo um planejamento para garantir aquela estrutura o mais seguro possível. Mas isso, infelizmente, não é a realidade na maioria dos hospitais, delegacias, colégios. A gente vê, por exemplo, nos últimos tempos, uma demanda, uma exigência muito forte, especialmente depois da Lei Kiss de 2017, me perdoem se eu estiver errando o ano, mas foi promulgada, inclusive, pelo presidente Temer, na época, em função da tragédia que nós tivemos lá no sul, da Boate Kiss, e ele trouxe uma série de exigências. Então, hoje, no currículo de engenharia, você tem uma matéria de engenharia de segurança do trabalho. Não te dá a especialização, tampouco a atribuição para você desenvolver o trabalho, mas você passa a conhecer do que se trata, o que já foi um avanço. Da mesma forma, você tem uma série de flexibilizações e de exigências do poder público vinculados até mesmo ao E-Social, que eu tenho certeza que todo empreendedor sabe o que é, e que hoje, se ele não estiver adequado às exigências das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, ele pode incorrer e ficar ou prejudicado ou até mesmo vir a pagar multas, porque todos esses eventos de trabalho, de acidentes de trabalho, vão estar vinculados ao E-Social. E depois isso tem um desdobramento da Justiça do Trabalho e por aí vai. Então é essencial buscar apoio, buscar suporte em profissionais especializados que trabalhem, né? Se tiver na dúvida, procura a Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho do seu estado. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a ABRAEST, que é a Associação Brasiliense de Engenharia de Saúde e Segurança do Trabalho. Então lá você vai ter informações, você vai ter profissionais, vai ter orientações para poder garantir que no seu negócio você não vai tomar um susto. O primeiro benefício que o empreendedor vai aferir ao investir em medidas, né, de prevenção, né, de saúde e segurança do trabalho é o bem-estar da sua equipe. A gente pode, inclusive, e deve lembrar que quando a gente fala de segurança do trabalho, a primeira ação, o primeiro raciocínio, né, feito o levantamento de riscos, é prevenir, é evitar que aconteça. E como medidas de prevenção vem o uso, né, de equipamentos de proteção coletiva, que podem ser, por exemplo, até mesmo uma restrição de um espaço, passa pelo uso para cada tipo de serviço, um equipamento de proteção individual adequado, os EPIs, até mesmo em função do risco levantado, se ele vale a pena ou não, cancelar aquele trabalho. Dependendo do caso, há indicações para que não podemos fazer o trabalho dessa forma. Vamos voltar para a prancheta de projeto, vamos juntar a equipe, vamos pensar como executar determinada atividade para que a gente descarte essa atividade que teve um risco muito elevado. Então, assim, primeiro ponto, se você tem uma equipe que está segura, que está num ambiente seguro, que está usando os equipamentos, que está treinada, que está preparada para encarar o dia a dia da sua atividade, imagina numa indústria automotiva, tornos mecânicos, robôs, enfim. Quem já não viu, infelizmente, aqueles vídeos trágicos, né, de algum choque elétrico ou de alguma pessoa ficando presa numa máquina, no equipamento, aquilo tudo pode ser evitado, tem que ser evitado. E se evita aquilo levantando os riscos, levantando os cenários, fazendo o planejamento e aplicando aquilo diariamente. Treinamentos, reciclagens, uso, renovação dos equipamentos, os equipamentos de proteção individual e coletiva têm um prazo de validade, isso tem que estar numa base de dados, tem que ter um acompanhamento, e tudo isso só faz
quem é especializado, quem estudou e pode fazer para isso. Mas respondendo diretamente à pergunta, o principal benefício é o bem-estar da sua equipe, que vai se refletir, obviamente, num ambiente mais produtivo, num produto que vai ficar mais atraente para o mercado, né? A gente não pode esquecer hoje, está se falando muito, né, daquelas 3 letrinhas, ESG, né, para trazer uma responsabilidade sobre o ambiente, sustentabilidade, governança e a segurança, o ambiente do trabalho e a saúde e a segurança do trabalhador faz parte desse contexto. Sempre com essa visão de prevenção, aferindo, permitindo que o empreendedor tenha uma equipe resguardada, protegida, mais motivada, mais produtiva, e isso se reflete em menos custos de produção, um produto mais barato, de melhor qualidade e, Deus o livre guarde, evitar às vezes uma indenização por conta de um acidente que venha a acontecer. As oportunidades para os profissionais especializados em saúde e segurança do trabalho têm se mostrado cada vez maiores. Então, antigamente a gente já, né, ao ter essa formação, você pode trabalhar numa indústria, você pode trabalhar num ambiente médico, você pode trabalhar num site, né, num sítio de obra em execução. Tudo isso já está muito bem estruturado. E o país crescendo, obviamente, a demanda aumenta. Então, sempre vai haver necessidade de profissionais em empresas especializadas em saúde e segurança do trabalho. Mas, do ponto de vista de novas oportunidades, a gente tem agora uma série de alterações que foram feitas nas normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque hoje é um papo um pouco mais macro, mas isso pode ser motivo depois, porque cada norma regulamentadora dessa merece uma orientação especial de acordo com o segmento da sua empresa. E do lado do profissional, ele pode ofertar isso de maneira múltipla, inclusive com uma visão multidisciplinar. Hoje, existem empresas, por exemplo, dentro da engenharia diagnóstica, que fazem o papel do quê? O médico não faz o diagnóstico preventivo, periódico das pessoas? O engenheiro diagnóstico, ele faz a prevenção, a análise, o diagnóstico de edificações. Então, nós temos um país, né, cidades que estão envelhecendo, prédios que estão envelhecendo. Não é raro nós recebermos notícias de quedas de prédios, elevadores, óbitos em função de estruturas que não recebem manutenção. A nossa cidade, Brasília, ela 5 anos atrás, nós temos um viaduto aqui próximo da rodoviária. Quem conhece o Distrito Federal, conhece Brasília, sabe, vai lembrar do que eu estou falando, e simplesmente ele cedeu. Nesse episódio, por muita sorte, intervenção divina, não morreu ninguém, mas foram, né, alguns anos até ter esse problema resolvido. Nós temos em todas as cidades do Brasil obras de arte. Na engenharia a gente chama viadutos de obras de arte. É uma nomenclatura específica para esse tipo de construção. E vocês podem imaginar, infelizmente, não é comum essas obras de arte receberem as manutenções preventivas, corretivas, periódicas, para resguardar a funcionalidade, resguardar a segurança daquele equipamento. E aí que entra um profissional de engenharia diagnóstica que anda casado, que normalmente é composto por uma equipe de engenheiros multidisciplinares, onde vai ter o civil, o eletricista, o hidráulico, o engenheiro de segurança do trabalho, para poder levantar em que condições estão sendo, ou se não estão sendo realizadas as manutenções daquele prédio, daquele edifício, daquela obra de arte. Então tem tanto uma oportunidade aí no meio público, que a gente começa a ver algumas licitações buscando profissionais ou empresas para desenvolver esse tipo de atividade, mas tem também uma demanda clara no mercado privado, que só faz aumentar. E eu vou ser bem específico aqui para vocês. Mercado condominial.
Confesso para vocês que eu, muitos anos atrás, né, agora eu estou com 50 anos, a gente amadurece um bocadinho. Mas quem já não teve preconceito, eu não vou para reunião de condomínio. Condomínio, que é a junção das pessoas que são donas dos seus prédios, né, que precisam cuidar da sua casa. Tem pessoas que levam a vida inteira para comprar um apartamento, né, ou uma casa que está num condomínio horizontal e às vezes não participa da gestão, da administração do que é bem comum. E nessa toada entra um síndico sem informação, entra um profissional sem condição, manutenções não são realizadas, porque vai aumentar a taxa do condomínio. Nessa brincadeira o risco vai crescendo, quando estoura o problema é aquela correria, quando não acontece um acidente, inclusive podendo trazer risco para vidas humanas, para a vida das equipes que estão trabalhando, né, que ajudam na conservação dos prédios, geralmente sai mais caro. Você tem disponibilidade, você tem disponibilidade e você tem o custo emergencial de reparar uma situação. Para os mais estudiosos aí, depois dêem uma olhadinha na lei de Sitter, que fala dentro da engenharia, que correlaciona o tempo para se fazer uma determinada manutenção com o custo. Essa curva é exponencial. Então, quanto mais tempo se leva para fazer uma manutenção programada, que era prevista e que se passa para ser corretivo até mesmo emergencial, o custo pode subir de 5 para 125 rapidamente. E dentro dessa questão aí dos condomínios, vocês observem o seguinte: quantos condomínios contratam empresas terceirizadas para colocar a equipe lá? Pensa aí no seu. É equipe terceirizada ou é contratação própria? Se é equipe terceirizada, normalmente a empresa terceirizada não tem uma gestão de saúde e segurança do trabalho. E se, ainda que você tenha terceirizado esse contrato, isso vale para empresas que também terceirizam serviços. Se você contratou a empresa achando que está desvinculado da responsabilidade, não está, porque o ambiente ele tem que ser adequado, seguro e mantido por quem é dono daquele espaço. Então, é uma constante briga ali, tem que ser cobrado. O síndico, síndica, o gestor predial, o administrador, chamem como vocês quiserem, zelador, porteiro, enfim, a equipe que toma conta do prédio, conselho disso, conselho daquilo, tem que conhecer de segurança do trabalho, tem que ter, especialmente se a equipe for própria do prédio. No meu prédio, por exemplo, nós temos uma equipe própria, né? Eu já alertei o nosso síndico, né, que ele tem que ser feito, tem que ser contratado uma empresa, um profissional de saúde e segurança do trabalho, para poder fazer o levantamento de riscos, dizer exatamente quais são os EPIs para cada atividade, os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, como pode ser organizado o trabalho para para que os profissionais que estão ali não incorrerem em riscos. Enfim, essa é uma oportunidade que muito poucas pessoas estão enxergando da atividade que hoje é realizada, e vejam só, na casa da gente, ou seja, no nosso prédio, no nosso condomínio vertical, no nosso condomínio comercial, onde a gente trabalha, o nosso condomínio horizontal que seja, mas que precisa de profissionais ali constantemente conservando, trabalhando, ajustando, reparando, e a gente não cria a devida infraestrutura de segurança para esse pessoal. Até para terminar, vou dar um exemplo para vocês. Até 2012, né, essa data exata, às vezes a gente lendo a documentação fica um pouco na dúvida, mas até 2012 não se falava de exigência de sistemas de ancoragem para prédios aqui de qualquer natureza, comercial, residencial. O que é um sistema de ancoragem? Quem já foi numa cobertura de prédio, com um sistema de ancoragem, é um sistema de argolas perimetral e ele, além de ser obrigatório desde 2012, ele tem que ser dentro de uma determinada especificação,
ele tem que ter sido instalado de uma determinada metodologia e ele tem que ser testado. E o teste é bruto, é um arrancamento do pino, da argola, para testar se aquilo está seguro. E para que serve aquilo? Para quem for trabalhar na cobertura, né, é bem mais do que 2 metros, né, isso aí vale para prédios a partir de 3 pavimentos, né, 12 metros está na norma, se eu não estiver equivocado. Essas normas, tá, pessoal? As normas regulamentadoras de segurança do trabalho, elas estão disponíveis gratuitamente na internet. Então, assim, quem vai empreender é muito importante que faça uma leitura, pelo menos da NR1, que é o início, e as que se enquadram na sua atividade. Essa da ancoragem, por exemplo, ela está prevista na NR18, né, que é a norma regulamentadora de segurança do trabalho de edificações, de obras, da construção civil, e na NR35, que é de trabalhos em altura. E, infelizmente, a gente ainda vê muito prédio público, prédio privado e até mesmo prédios novos, recém-entregues, que não são entregues com o sistema de ancoragem pronto. Então, se você precisar fazer uma manutenção na fachada, se o corpo de bombeiros precisar descer para fazer o resgate de alguém, se amarra onde? Então, isso é só um exemplo para não ficarmos aqui somente no campo da teoria, né? Mas essas informações, elas são disponibilizadas, consultem profissionais e os profissionais pensem em atender outros mercados que não somente esses que eu comentei agora. A área, por exemplo, de desenvolvimento de software, que é uma das que mais cresce no país hoje. A gente tem a NR7 ou 17, agora me perdoe que eu realmente não estou me lembrando, que é a norma regulamentadora de ergonomia. O programador fica sentado ali, às vezes, né, com o bumbum na cadeira, horas e horas a fio, às vezes vira à noite. Quem trabalha com tecnologia sabe. Se ele não tiver um ambiente ergonômico, e aí vem o produto, está adequado, o computador, a altura do display, a cadeira, né? Todo o conjunto ali que a gente pode, inclusive, chamar de equipamento de proteção, porque está resguardando, está protegendo a coluna dele. Então, uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um monitor numa altura certa, tudo isso compõe esses equipamentos de proteção. Enfim, pessoal, são alguns exemplos. Depois eu vou deixar o meu e-mail com a produção. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar um e-mail, perguntar. Eu tenho sempre muita... Né, eu atuo na área de perícias judiciais, dentro da engenharia diagnóstica, tem mais de 25 anos faço parte, né, da Associação aqui Brasiliense de Engenharia e Segurança do Trabalho, sou do Sindicato Nacional dos Peritos da Justiça. São todas as instituições que estão buscando, né, que essas práticas se tornem cada vez mais o dia a dia nosso e não algo que seja uma exceção, como nós infelizmente ainda vemos.